Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre cura e libertação. Saiba que você é muito bem-vindo por aqui. E eu já quero começar pedindo algo para você. Se você achar relevante as informações que serão aqui transmitidas para você, eu peço que você compartilhe com alguém que precise ouvir isso, que também precise ser abençoado. Combinado? Uma outra coisa que eu queria pedir para você. Abaixo desse vídeo você pode fazer o download do material aqui, do slide, que eu transformei em PDF. Então você não precisa ficar tirando print. Caso você queira imprimir, anotar, ler, reler, voltar, parar o vídeo, fique à vontade. A minha intenção aqui é que você aprenda, que você absorva o conteúdo aqui disponibilizado para você. Vamos começar? Bom, gente, o tema cura e libertação é algo que está ganhando mais espaço nas igrejas hoje. Apesar de que existem poucas pessoas que estão preparadas para ministrar na vida das pessoas, porque a gente precisa da intervenção do Espírito Santo. Então, sem um contato, sem uma sensibilidade ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, eu não consigo trabalhar com esse ministério, com o ministério da cura e libertação. Hoje, até as igrejas mais tradicionais estão entendendo que o processo de santificação envolve você curar feridas da alma, que precisa dessa intervenção, que precisa ser levado, dores profundas, marcas profundas na alma precisam ser levadas aos pés da cruz para serem curadas. E aí envolve o processo de santificação. A gente sabe que a etapa inicial é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, é o processo de salvação. Mas existe também o processo de purificação do pecado. E esse processo de purificação do pecado, ele é algo que exige confronto, é algo que exige você trazer para a luz aquilo que está escondido no fundo da tua alma. A gente vai entender melhor sobre isso. Bom, como se dá a formação do homem? Como que o homem é formado? Qual a composição do homem? Então, o homem ali em Gênesis 1:26, quando Deus vai formar Adão, ele faz o homem semelhante à imagem do próprio Deus. Então, o que que significa ser a imagem e semelhança de Deus, que muitas pessoas elas não entendem? Ser a imagem de Deus, gente, é representar Deus na Terra. É você ser semelhante à essência de Deus e parecer-se com Deus. Então, basicamente, nós fomos criados para refletir quem Deus é e para governar com Ele. Sim, Ele nos deu autoridade para governar a criação e viver em relacionamento com Ele. Marina, todos nós fomos criados para nos relacionar com Ele? Sim. Inclusive, ali antes da queda, do pecado entrar no mundo, Deus ia encontrar no final da tarde Adão e Eva para conversar com eles, para se relacionar com eles. Então, todos nós nascemos com uma necessidade de se relacionar com o Pai. É como se nós não estivéssemos completos quando a gente decide não ter um relacionamento com Deus. E o que que é exatamente essa imagem e semelhança de Deus, que muitas pessoas não têm isso em mente? Elas falam assim da boca para fora, mas elas não entendem a responsabilidade que é ser a imagem e semelhança de Deus. Então a palavra imagem, gente, ela traz a ideia de uma representação visível. O ser humano, ele foi criado para representar Deus na Terra. Logo, a gente tem a capacidade de raciocinar e criar. A gente tem a consciência moral de certo e errado. Então, mesmo que você não seja uma pessoa muito espiritual, não leia a Bíblia, não tenha os princípios, todos nós nascemos com uma consciência moral, com um discernimento entre certo e errado. A gente nasceu com a capacidade de amar e também de se relacionar com o próximo. Então, nós somos seres relacionais. A gente precisa estar em sociedade. A gente não foi feito para ser sozinho, individual, isolado. Então, essa perspectiva individualista que o mundo tem pregado hoje, gente, é algo que é muito ruim. É algo contrário ao que a palavra de Deus fala. E a gente também tem a liberdade para fazer escolhas, ou seja, a gente tem o livre-arbítrio, que eu acredito que seja um dos maiores benefícios que Deus nos deu, o poder de escolher aquilo que é melhor para a gente, e ele também nos deu a autoridade para administrar a criação. Ser semelhança, gente, é ter a semelhança de caráter e a natureza moral de Deus. Então, Deus criou a gente para refletir amor, justiça, santidade, bondade, misericórdia, bondade. Nós fomos criados, gente, para nos parecer com Deus em nosso modo de viver. Então, isso significa ser a imagem e semelhança de Deus. Só que teve um problema. O pecado distorceu essa imagem, gente. Depois da queda, o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas ele não reflete perfeitamente mais o caráter de Deus. E aí veio Jesus, com um projeto aí da redenção, e ele
Ele teve o propósito de nos salvar, de justificar os nossos erros, os nossos pecados na cruz. Então, qual é o propósito da salvação? Não é apenas levar alguém para o céu, mas restaurar a imagem de Deus, a imagem que foi distorcida pelo pecado em nós. Ou seja, gente, Cristo, o plano da redenção, é também não só nos salvar, mas trazer a essência original criada por Deus de quem nós somos, para refletir a glória de Deus. Então, qual a composição do homem? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o pó da terra, associado ao fôlego de vida, o sopro de Deus, fez com que nós tornássemos uma alma vivente. Então, gente, o que significa cada elemento desse? O pó da terra significa o corpo, é a parte material do ser humano. Então, quando Deus formou Adão do pó, aquele corpo ainda não tinha vida. Ele era apenas uma estrutura física. O pó nos ensina alguma coisa. Nossa origem física, ela está ligada à criação material. O corpo, gente, ele é limitado e mortal, e nós dependemos de Deus para viver, porque sem o fôlego de vida, nós não somos nada, nós só somos pó. O fôlego de vida, gente, que significa também sopro de vida, ele é o ato pelo qual Deus comunica a vida ao homem. É a vida que vem de Deus, é uma transmissão da vida de Deus para você. Já o fôlego de vida, que também pode ser chamado sopro de vida, é Deus comunicando a vida ao homem. Não foi um vento qualquer, gente, foi a transmissão de vida que vem de Deus, que procede de Deus, a vida que vem de Deus. Então, Marina, minha mãe não me quis, minha mãe tentou me abortar, meu pai e minha mãe não me queriam, eles queriam que eu fosse de outro sexo. Entenda algo, Deus quis você. Você carrega o sopro, o fôlego do próprio Deus dentro de você. E isso é muito sério. Existe alguém maior que teu pai, que a tua mãe, que queria que você viesse ao mundo, que tinha um propósito de te criar. Você é criação deles. O seu pai, você é a criação do pai, né, de Deus. O seu pai e a sua mãe aqui na Terra, eles apenas foram um canal de fecundação para que você viesse ao mundo. Mas existe alguém, você é a criação de Deus, existe alguém maior que quis você, que planejou você. Entenda isso. E nós nos tornamos alma vivente. A Bíblia, gente, ela diz que Deus colocou uma alma dentro do homem. Ela diz que o homem tornou-se alma vivente. Então, o que significa ser uma alma vivente? Porque a alma, gente, ela passa a ter personalidade, emoção, memória, desejo, vontade, consciência. A alma, gente, é o eu que pensa, sente e decide. Então, ou seja, a alma vivente é o ser humano vivo e consciente. E aqui a gente tem, dentro da teologia cristã, duas principais posições sobre a constituição do homem: a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia, gente, é o ser humano que é composto por duas partes, corpo e a alma e espírito como sendo um. E alguns textos aqui eu coloquei os textos bases que a linha teológica segue. Já na tricotomia, o ser humano ele é composto por três partes distintas: corpo, alma e espírito. E aqui embaixo eu coloquei os textos usados que a linha teológica também segue. O que eu quero que você entenda é que todos os estudiosos concordam que dentro de você, dentro da gente, o indivíduo tem uma sede de emoção, de sentimento e de pensamento. Então, vamos analisar da perspectiva que o homem é um ser tricotômico, porque eu quero avaliar os três elementos de forma distinta e para que eles servem, qual a função deles. O corpo, gente, é a nossa casa, é o nosso templo. Ele permite tomar consciência do mundo material pelos 5 sentidos. Então, a gente tem noção do mundo externo, do mundo à nossa volta, através dos 5 sentidos. É como se fosse a nossa conexão, né, com a gente e o mundo material. E o corpo, gente, ele precisa ser dominado, ele precisa ser disciplinado, ele requer hábitos saudáveis e você precisa desenvolver uma das maiores virtudes, que é a disciplina. A capacidade de discipliná-lo, de dominá-lo, que é difícil, né? É muito difícil. Já a alma, gente, ela tem uma sede que é a nossa mente, é onde a gente toma as nossas decisões. Lá é a conexão entre, é onde acontece a conexão entre os dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Já o espírito, gente, é essa conexão com Deus. Marina, todos nós temos a parte espiritual dentro de nós? Sim. Você pode não desenvolver o seu lábio espiritual. Você não pode ser, você pode não ser uma pessoa espiritualizada, mas você tem um espírito. E ele pode estar adormecido.
Para isso, você precisa decidir, aceitar, conectar o seu espírito ao espírito de Deus ou até um espírito maligno. Essa decisão precisa acontecer. Lembra do livre-arbítrio? Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer a escolha de decidir despertar a sua espiritualidade, desenvolver a sua espiritualidade ou conectar o seu espírito ou a um espírito imundo, um espírito ruim, um espírito maligno, ou ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Tá bom? Então, o Espírito, ele nos leva a nos conectar com Deus, a parte imaterial, né? E ela traz propósito, significado e respostas existenciais. A tal ponto, gente, que muita gente chega um momento da vida, ela às vezes conquista um monte de coisa na vida, sucesso profissional, tem uma família abençoada, tem um marido, tem filhos, sucesso na carreira, mas ela não consegue cessar esse vazio existencial. Parece que tem um buraco dentro do coração dela que só consegue ser preenchido pela presença de Deus. E a alma, gente, eu deixei ela por último justamente porque ela faz a conexão desses dois mundos, do mundo natural e do mundo espiritual. A alma, gente, ela tem uma sede que é a nossa mente. Ela é a nossa sede de comando. É aqui que as decisões acontecem, é na mente. É ali que a gente expressa as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos desejos. Tudo acontece na alma. Então, gente, o corpo é a consciência do mundo físico, a alma é a consciência de si mesmo, e o espírito é a consciência de Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Você sabe para onde você vai depois da morte? O que acontece com você depois que você morre? Como será que os cristãos entendem a morte? O corpo, gente, ele volta para o pó. Do pó viestes, para o pó retornarás. O espírito, ele retorna a Deus. Volta para ele o fôlego de vida. Ele dá a vida, ele retira a vida. O fôlego é dele, é dom dele. A vida, gente, é dom dele. Às vezes a gente tem a síndrome de Deus, né? Que a gente quer que A, B, C, a gente quer determinar quando as pessoas vão morrer e a gente fica revoltada com Deus. Não, gente, a vida, ela não. Você não tem o poder sobre a vida. A vida não é você que deu. A vida não é sua. Você não tem o poder de dar nem retirar a vida de ninguém. Só quem tem o poder de fazer isso é o Senhor. Ele determina quando é a hora da pessoa chegar no mundo e a hora da pessoa sair do mundo. Tudo é criação dele. Tudo está debaixo do poder e da graça dele. E a alma, gente, o que acontece com a alma? A gente, dependendo da linha teológica, a gente tem duas linhas mais predominantes no meio evangélico. Então, primeiro, esse estado intermediário consciente, ou seja, ao falecer, ocorre a separação entre o corpo e a alma, e os salvos, gente, só quem está salvo, quem teve o seu nome escrito no livro da vida, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vão imediatamente para a presença do Pai, né? Vão para o céu. Eu coloquei alguns versículos, né? Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8, que é o próprio apóstolo ali, Paulo, que fala muito sobre isso. E já os que rejeitaram a graça, aqueles que não estão salvos, eles entram em um estado de separação consciente e angústia, tá? Então, acredito que eles não vão para o céu. Já diretamente já ocorre essa divisão e todo mundo espera o juízo final. E a gente tem uma outra linha teológica que compara a morte como um sono profundo, como se a pessoa for, depois que ela morre, o corpo volta para o pó, o espírito retorna para Deus e a alma ela fica inconsciente. Diferente da outra linha teológica que fala que a alma fica consciente, já vai direto, sobe direto para lá para o céu. A inconsciente, a alma inconsciente, fala que está dormindo, que os mortos dormem e todos eles estão aguardando Jesus voltar, eles ressuscitarem e aí vai haver essa divisão dos salvos e dos não salvos, ok? O crente, ele não tem noção do tempo e a próxima coisa que ele vai vivenciar é o retorno glorioso de Deus e a ressurreição. Então, ou seja, a pessoa morreu, ela está dormindo, quando ela abrir os olhos, a primeira coisa que ela já vai ver é o retorno de Jesus. Independente de qual linha teológica você siga, a da alma consciente ou da alma do sono profundo, a alma inconsciente, independente da linha teológica que a tua igreja, o que você acredite que seja, que aconteça depois da morte, o que eu quero que você entenda, o que não se faz pelos mortos, isso é uma coisa bem clara na Bíblia, tá, gente? Não se ora por morto, não se pede a intercessão do morto, não se pede perdão pelos pecados de pessoas falecidas. Eu vou repetir esse último. Não se pede perdão pelos pecados de pessoas falecidas. A oração, gente, ela é dirigida somente a Deus. Então, tudo quanto pedires, pedires em meu nome e eu farei. Se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em seu nome. Jesus é o único mediador. Não tem ninguém no céu mediando, intercedendo por você. Somente Jesus Cristo.
Então, porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só tem Jesus ali intercedendo por você. E a Bíblia condena essa prática. A Bíblia condena a feitiçaria, a invocação de espíritos e a consulta aos mortos. São consideradas práticas abomináveis. Não haja entre vocês quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10, 12. Então a Bíblia é clara, independente da linha teológica que você siga. Eu quero que você guarde isso muito bem. A verdade sobre os mortos. A condição eterna da pessoa ela é definida após a morte. Então não tem chance depois que ela morre. Acabou, é aqui na vida. Se você tiver que fazer alguma escolha agora, escolha caminhar com Deus ou escolha não viver essa vida com ele. Então, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não tem várias vidas, é só uma vez. Vindo depois disso, o juízo acabou, já é juízo, já é determinar o que vai acontecer com você. O arrependimento e a fé são decisões tomadas durante a vida, enquanto a vida, tome a decisão enquanto a vida. Você entendeu? Depois que a pessoa morre, não tem como mais a gente interceder por ela, não tem como a gente pedir perdão pelos pecados dela, não tem como. Agora, Marina, o que eu posso fazer pelos que estão vivos? Se tem algo que você pode fazer, é interceder por quem está vivo. Tem algo que você pode fazer, é pregar o evangelho para quem está do teu lado, para quem você ama, é isso que você tem que fazer. Então, gente, quando a gente intercede, quando a gente ora, a gente cria uma ponte entre a gente e a pessoa. A gente facilita, a gente exerce um poder de influência espiritual sobre a vida daquela pessoa. Então, você pode pedir a Deus que ele tenha misericórdia dessa pessoa, que convença ela do pecado, que leve ela ao arrependimento e que lhe conceda a graça para que ela se volte para Cristo. E a gente vê alguns exemplos bíblicos disso acontecendo. Então, o próprio Moisés intercedeu por Israel, Samuel orou pelo povo e Paulo também orava pelas igrejas. O perdão em si, gente, ele está ligado ao arrependimento e à fé da própria pessoa. Só ela pode se arrepender. Marina, se eu orar pedindo perdão pelos pecados dela, daquela pessoa, do meu filho que cometeu pecado, não. Você pode pedir para ele se arrepender, para Deus tocar no coração dele, para que ele caia em si igual o filho pródigo, ele caiu em si. Mas não tem como você pedir perdão, você sofrer pela pessoa, não, tá? Não. Então, veja, o perdão, gente, ele tá ligado totalmente ao arrependimento da pessoa. A fé da pessoa é individual. Cada pessoa responde individualmente diante de Deus. E isso aqui é a base da cura e libertação. Porque como acontece a cura na Bíblia? É uma restauração completa do ser humano, em corpo, alma e espírito. A própria OMS, gente, ela classifica a saúde, ela define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença e enfermidade. Então, ela vê que existe um equilíbrio entre várias áreas, entre vários aspectos do ser humano, como o corpo, o emocional, o espiritual e o mental. Para que o ser humano ele encontre o equilíbrio e a plenitude, gente, ele precisa dar atenção a todas essas áreas, ele precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre essas áreas. Se ele se concentrar mais em uma área do que em outra, é igual essa mesa. Ela começa a entrar em desequilíbrio. Então, quebra uma perna, e aí ela começa a ficar bamba, ela começa a ficar pensa. Então, não tem equilíbrio, não tem plenitude, não tem função da mesa. A mesma coisa somos nós. Quando a gente se concentra em apenas uma perna, quando a gente só recebe uma cura espiritual, quando a gente só recebe uma cura física, é diferente, tá? Do que a gente receber uma cura nas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito. E a gente vai ver que o próprio Jesus, quando ele curava, gente, ele sabia discernir exatamente o que a pessoa precisava. E tinham pessoas que elas receberam curas só físicas. Às vezes a gente lê a história, a gente acha, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, a gente acha que ela recebeu ali só uma cura física. E não, aquela mulher tinha uma ferida de rejeição enorme na alma. E Jesus curou ali, ele deu uma cura para ela tridimensional. E isso que é bonito na cura de Jesus.
Então, a definição de cura na Bíblia não é apenas também a ausência de doença, igual a OMS classifica, é uma restauração completa do ser humano. Então, cura, na perspectiva bíblica, gente, é a ação de Deus restaurando aquilo que foi afetado pelo pecado, pela dor, pela enfermidade, ou pelas feridas da alma, trazendo a pessoa de volta para o propósito, a integridade, a plenitude para a qual ela foi criada. Então, veja, a cura, biblicamente falando, ela faz parte de um processo de amadurecimento da fé. Muitas pessoas anulam isso, muitas igrejas não focam nessa parte da cura, e a cura é uma coisa muito importante, porque ela faz parte do processo de amadurecimento, de santificação. Algumas pessoas acham que é só sentar no banco da igreja, no sábado, no domingo, na quarta-feira, assistir um culto de 30, 40 minutos, 1 hora, e acha que a vida espiritual é isso, ela vai ter a espiritualidade dela desenvolvida. E não. Então, a cura na Bíblia busca tratar o pecado e a dor. As feridas da alma, elas são tratadas por Deus, e aqui está o diferencial, ok? É por Deus, é o Espírito Santo que te trata. Marina, eu posso buscar outros tipos de tratamento? Sim, claro, deve. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, se houver a necessidade de tomar remédio, sim, tome remédio, mas aqui a cura e libertação diante da perspectiva bíblica é uma cura que o Senhor traz. E muitas vezes Deus pode colocar profissionais para nos ajudar nesse processo. Também tem a questão do propósito, então a pessoa ela volta à razão de existir e à plenitude, que a gente tem a integridade restaurada em Cristo. A palavra cura na Bíblia. Então, no Antigo Testamento, a gente tem aí a palavra Rafá em hebraico, que é a raiz do nome de Deus. Então, a gente tem aí a palavra Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Então, como o verbo curar, sarar, restaurar, a gente vê que essa palavra ela se repete 67 vezes no Antigo Testamento. E como nome próprio, a gente vê uma repetição de 2 vezes. Já no Novo Testamento, em grego, a gente tem 2 palavras que se referem à cura: iaomai e sozo. Iaomai, gente, é uma palavra mais específica para curar, sabe? Então, ela se repete entre 26 e 28, e já sozo refere uma cura mais tridimensional, mais completa, que ela se repete entre 106 a 110 vezes. E aí a gente faz a comparação das 3 palavras. Então, Rafá, gente, significa curar, restaurar, reparar, tornar inteiro. Ela se compara ao sozo. É uma cura mais completa também, Rafá. Então, sararei a tua terra. A palavra é Rafá. A terra não estava doente fisicamente, ela precisava ser restaurada. Então, Rafá é mais amplo que a Omai e se aproxima mais de Sozo. Já o Yaomai, gente, aqui a tradução é sarar, curar enfermidades e feridas. Então, Isaías aí profetizando sobre Jesus. Pelas tuas feridas foste sarados. A palavra sarados vem de Yaomai. A mulher do fluxo de sangue. Isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Porque, ó, se eu apenas tocar nas tuas vestes, ficarei curada. Essa palavra ficarei curada que ela usa é a Yaomai. Mas veja, quando Jesus cura ela, ele usa a palavra sozo. Então, filha, a tua fé te salvou, ele fala. E a palavra usada é sozo. Então, ela já havia sido curada fisicamente. Mas Jesus não disse a tua fé te curou, ele disse a tua fé te salvou. Porque ela recebe algo muito maior. Ela foi reintegrada completamente. Gente, aquela mulher, ela tinha um sangramento e ela era considerada impura diante da sociedade. Logo, ela não podia estar aí. Ela estava burlando regras. Então, quando ela foi tocar em Jesus e faz ela se acusar diante de todos, ele tinha um propósito. Então, quando ele chama ela carinhosamente de filha, ele está curando uma rejeição. Ó, vocês estão rejeitando ela, mas eu estou reconhecendo ela diante de todos, que ela é minha filha. Eu a amo, eu a curei. Ele curou ali a ferida de rejeição dela. Ele curou uma ferida que talvez de paternidade, que muitos de nós carregamos feridas de paternidade, maternidade, por rejeição. Então ele traz uma cura completa para ela, uma cura completa, porque existe um reconhecimento quando ele a chama de filha, e ele faz ela se acusar diante de todos para deixar claro para todo mundo que para eles ela podia ser uma rejeitada, uma mulher impura, uma mulher que precisava viver distante da sociedade, mas para ele ela era herdeira dele, ela era amada por ele, e ela era digna de ser chamada de filha. Isso que é lindo nessa história. Então, aqui está as 3 dimensões da cura de Jesus, do ministério de cura que Jesus atuava.
Ele atuava no ministério de cura integral, corpo, alma e espírito. Então, você via Jesus curando enfermidade visível, cegueira, lepra, paralisia, febre, restaurava a saúde física de gente doente. E Deus também curava as feridas da alma. Então, eu acabei de contar, de exemplificar aí a história da mulher do fluxo de sangue. Então, Jesus curava as feridas emocionais, trazendo libertação de trauma, culpa, medo, raiz de rejeição, angústia. E a gente também tinha a questão da cura espiritual. Então, Jesus também expulsava demônio, perdoava pecado, restaurava relacionamento com Deus e tratava males espirituais que traziam escravidão ao ser humano. Libertação. Vamos entender o que essa palavra traz? A libertação na cultura evangélica, gente, ela vem sendo associada ao conceito de expulsão de demônios. Então, muita gente tem medo, né, dessa palavra. Nossa, um assunto assim obscuro, uma palavra pesada, forte, libertação, né? Você precisa de libertação. Nossa, eu preciso de libertação, como assim, né? A pessoa tem até um certo receio de falar essa palavra. Então, expulsar demônios pode sim ser necessário em alguns casos, mas a libertação, gente, ela envolve tratar as causas que abriram espaço para os problemas espirituais. A gente vai entender melhor. Então, a libertação, ela está ligada à santificação. É um processo de transformação interior. A libertação, gente, ela é um presente de Deus para impedir que a gente seja atormentado pelo inimigo e a gente fique preso nesses ciclos de escravidão. Envolve também o arrependimento e cura de alma e mudança de vida. É por isso, gente, que a cura e libertação, elas precisam fazer parte da nossa vida. Então, libertação, essa palavra significa isso, é o ato de você ser livre, algo que te prende, que te domina, que te oprime. Então, pode ser libertação do pecado. Então, Jesus libertava o ser humano da condenação e do domínio do pecado. A libertação da escravidão espiritual. Então, a libertação do poder de Satanás e das trevas. A libertação de opressão demoníaca. Então, Jesus expulsava demônios. Então, será que os demônios cessaram hoje? Será que a gente não tem mais isso? Parece assim que algumas pessoas falam, né? Ó, aquela igreja fica, né, instigando para expulsar demônio. Gente, os demônios ainda estão aí. Precisa ainda ver, tem muita gente possuída, oprimida por isso, que precisa de libertação. E a gente precisa se preparar. Muitas vezes, o fato das pessoas acharem que não existe é porque elas não têm capacidade técnica para lidar. E elas precisam de um nível de intimidade com o Espírito Santo para poder lidar com isso. O próprio Jesus falou, né? Os discípulos não estavam conseguindo ali expulsar, e ele falou: ó, essa caixa aí só sai com jejum e oração. Ou seja, a gente precisa de um nível de intimidade alto e assim, me assusta, me preocupa as igrejas, os pastores, os membros que não têm capacidade para lidar com isso. Que eu acho que se aparecesse uma pessoa possuída, uma pessoa oprimida, sofrendo opressão, ela não tem discernimento para distinguir que aquilo precisa ali de um momento de cura e libertação. Não como um show, como também a gente vê por aí. Não como um show, como um evento. Não é para fazer. Jesus não fazia isso. Ele ia lá, curava, retirava, acabou. A pessoa estava liberta. Tá bom? E a libertação de sofrimentos. Então, a gente vê Deus livrando pessoas de perigos, enfermidades e aflições. Então, a gente vê que Jesus atuava o tempo inteiro libertando pessoas, livrando pessoas, tornando pessoas livres, libertas, curadas. Então, biblicamente, gente, a libertação é ser livre, transformar aquela pessoa livre daquilo que está escravizando ela. Então, gente, demônios são reais. Eu sei que muitas pessoas têm a imagem dos demônios como aquele garfo, né, vestido de vermelho, com aquele garfo na mão, os dois chifrinhos ali do capeta, que eu sei que o filme traz essa imagem, os desenhos trazem essa imagem, os livros trazem essa imagem, principalmente os infantis. Mas os demônios, eles são anjos, gente, são anjos caídos, que quando houve ali a briga, a rebelião que Satanás criou no céu, porque ele queria ser como Jesus, os anjos caídos se rebelaram no céu contra Deus, liderados por Satanás. Então, demônios, gente, são anjos caídos que se rebelaram no céu contra Deus, liderados por Satanás. Eles atuam como agentes do mal, do conflito espiritual, dedicados a tentar a humanidade, a distorcer a verdade bíblica e promover o engano. A Bíblia ensina que Satanás, Lúcifer, era como um anjo de alta posição, por soberba, desejou ser igual a Deus, né? Então, ao se rebelar, ele conseguiu seduzir e arrastar consigo 1/3 dos anjos celestiais. Então, a Bíblia é clara que demônios, eles são reais, são anjos caídos, 1/3 deles caíram aqui na Terra, e eles atuam aí sobre o mundo. Eles foram predestinados para a Terra e eles estão aí atuando, mas eles já estão condenados, porque Jesus Cristo venceu eles na cruz. Então, o maior
é o que está em você do que aquele que está no mundo. Não precisa você ficar com medo. Se a tua vida está debaixo da proteção do Senhor, você está protegido. Marina, como que eles atuam? Gente, o demônio, ele não aparece de forma visível pra gente, porque se aparecesse, todo mundo ia se converter, né? Porque quem quer? Quem quer acreditar em diabo? Quem quer ir pro inferno? Ninguém. Então, o mundo espiritual, ele se move em fé. Você tem que acreditar naquilo que você não vê. Você tem que acreditar mesmo. A fé, ela é algo substrato. É algo internamente que você tem que acreditar naquele Deus, naquilo que está na Bíblia, na palavra dele, no relacionamento que você desenvolve com Deus. Isso é fé. O mundo espiritual, ele se move em fé. O ser humano, ele quer certeza. E se os demônios aparecessem para você bonitinho lá com o capetinha, né, com o chifrinho, com o garfo, vestidinho de vermelho, você ia sair correndo, né? Você ia morrer de medo, você já ia correr para Deus, eu quero consagrar minha vida o mais rápido possível. Então não, porque Deus, ele não quer esse amor por medo, ele quer um amor real, ele quer um amor verdadeiro, ele quer um amor por fé. Você não consegue ver, mas você consegue sentir, você consegue experimentar a presença dele. E os demônios, gente, eles estão na Terra. Então, eles foram destinados na Terra. Então, após a sua derrota e expulsão no céu, esses anjos caídos foram precipitados na Terra. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo, e ele e os seus anjos foram lançados na Terra. E eles têm, sim, o poder no mundo. Então, o mundo continua debaixo do poder do diabo, porque continua no pecado. Então, onde Jesus não reina no coração das pessoas, os demônios têm poder, porque o mundo é deles. Tá? Então, se você não está debaixo da proteção do Senhor, se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está debaixo do poder do demônio. Tá bom? Marine, como que ele se manifesta? Muitas vezes tem gente que vai, já vi, né, cantor, cantora, atriz, é muito comum, às vezes, em entrevista, perguntarem para eles, né? Você fez pacto com o demônio? Dizem que fizeram, que você fez pacto com o demônio. Gente, muitas vezes a pessoa não precisa fazer um pacto verbal, né, de associação, de aliança com o inimigo. Só o fato dela pregar, dela viver, ter um estilo de vida diferente do que a Bíblia prega, diferente dos princípios de Deus, ela já é considerada como uma influência demoníaca. A palavra diabo, Satanás, ela significa isso, opositor. Já é uma pessoa que está se opondo às coisas do reino, às coisas de Deus. Então, não necessariamente ela precisa dizer que ela fez um pacto verbal com o diabo, um pacto de aliança. Só o fato do que ela prega ser contrário já é do diabo, porque ele tem poder sobre o mundo. Então, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Bom, gente, qual a parte boa de tudo isso? É saber que os demônios já estão condenados. Eles já foram condenados. Eles já sabem qual é o destino deles. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, Marina, qual a intenção de Satanás continuar atuando na vida das pessoas aqui na Terra, se eles já sabem que eles estão condenados? O mesmo intuito que Lúcifer ficou ali tentando fazer uma rebelião, causar uma rebelião no céu e levar o máximo de anjos caídos com ele. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo. A intenção de Satanás é levar o máximo possível de pessoas com ele para o fogo eterno. E como os demônios atuam? Eles têm a capacidade de oprimir, eles têm a capacidade de enganar e eles têm a capacidade de escravizar. Eles vão aparecer para você? Não, como eu já falei. Eles vão usar situações do mundo, pessoas que se tornam vulneráveis a eles, para te influenciar, para te oprimir, para te enganar e para te escravizar. Então, gerar peso, o oprimir é gerar peso espiritual, um medo intenso, um desânimo, um tormento. Deus ungiu a Jesus, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E enganar, produzir mentiras sobre Deus, identidade e valor pessoal. E escravizar através de pecados persistentes, idolatrias, ocultismo e vícios. Então, tem muitas coisas que o inimigo usa para poder influenciar a mente das pessoas, principalmente filme, música,
agora tem esses influencers aí, então tem muitas pessoas que são influencers de Deus, né, que usam para influenciar o reino de Deus na Terra, os valores do reino de Deus da Terra, eles trazem o reino de Deus para a Terra, assim como a gente tem pessoas que influenciam também para o mal. Como eu falei, se você não está pregando os valores do reino de Deus, você está influenciando para o inimigo. Tá bom? Então, o foco bíblico não é conhecer os demônios profundamente, mas conhecer a autoridade de Cristo sobre eles. Isso também é um ponto importante. Então, tem gente que quer, principalmente a galera que quer, que trabalha com cura e libertação, quer saber o nome dos demônios, quer saber. Gente, tem milhões em várias outras religiões aí, tem milhões de nomes que eles dão para diferentes deuses, né? Então, não se prenda nisso. O que você precisa entender? Que ter o discernimento de reconhecer que aquilo não vem de Cristo e saber repreender na autoridade do nome de Jesus. Ter poder, ter intimidade. O que te faz ter autoridade para repreender, para expulsar demônio, para ter discernimento, para entender que aquilo não vem de Deus? Intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. Eu não tenho outro caminho. É ir para o secreto, Mateus 6,16, se trancar no quarto e desenvolver intimidade com Deus. Não tem outro caminho. Eu queria poder te dizer que tem, mas não tem. E aqui eu trouxe alguns nomes de demônio na Bíblia, que a Bíblia ressalta ali naquela época, né? Satanás ou o diabo, que eu falei já para vocês, que significa acusador. Belzebu, que era o nome de um deus filisteu. Belial, que representa a maldade, a rebelião e a falta de valor. Abaddon, que significa destruidor, né? O líder do abismo. Legião, Jesus também fala isso quando ele foi libertar um indivíduo lá, um homem que estava possuído, ele usa que era uma legião que estava dentro dele, então não era só um, eram vários. Nome usado não para um ser, mas para uma multidão de espíritos malignos que possuíam um homem. E Azazel, mencionado no Antigo Testamento, né, era o bode expiatório no deserto, frequentemente ligado a rituais de expiação em forças espirituais. Então, qual que é a diferença entre opressão e possessão espiritual? A opressão espiritual, gente, é uma influência externa de forças malignas sobre uma pessoa. Então, a pessoa ela continua tendo controle sobre o livre-arbítrio, sobre as decisões dela, mas ela pode experimentar tentativas persistentes de medo, culpa, desespero, tentações intensas, sensação de peso espiritual, ataques emocionais ou mentais recorrentes, dificuldades que parecem buscar afastá-las de Deus. Então, a opressão não significa um espírito que habita dentro da pessoa, mas que ataca ou pressiona de fora para dentro, tá bom? Então, muitas pessoas sofrem hoje em dia opressão espiritual. Então, como hoje em dia a gente tem muitos meios, né, muita influência ruim, muito ruído externo ruim, isso faz com que a mente das pessoas estejam muito oprimidas. A gente vê muitas pessoas vivendo baseado no medo, baseado em sentimento negativo, né, tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, e a gente vê que essas crises, esses momentos, essas crises existenciais dominam a vida da pessoa. E a gente tem também a possessão espiritual, que é uma condição extrema. Então, ela é entendida como uma condição mais extrema em que um espírito maligno exerce controle significativo sobre a pessoa. E ela está associada quando há uma perda de controle sobre comportamento, fala, mudança brusca aí de personalidade. Então, a pessoa perde a consciência, tá? E é como se o espírito maligno tomasse ali o controle dela. Mudança brusca de personalidade, reação violenta a elementos religiosos, fenômenos considerados anormais pela tradição religiosa. Basicamente, resumindo, a opressão é uma influência ou ataque espiritual externo. Já a possessão é um controle ou domínio interno atribuído a um espírito maligno. Então, quais são os sinais que você costuma observar numa pessoa que está em possessão demoníaca? Geralmente, o espírito maligno ele tem um controle sobre a mente e o corpo daquela pessoa. E os principais sintomas, a gente inclui mudança extrema de personalidade, a força física sobre-humana, aversão a símbolos e orações cristãs, automutilação e comportamentos autodestrutivos. Os sintomas, gente, eles costumam ser divididos em manifestações espirituais, físicas e comportamentais. Então, a gente vê uma rejeição ao sagrado. Então, existe uma extrema agressividade, medo ou repulsa ao ouvir o nome de Jesus, orações ou até leitura da Bíblia. Força sobre-humana, a capacidade de quebrar a corrente, corda, dominar várias pessoas com facilidade.
Alteração na voz e fisionomia. Então, existe uma mudança radical no tom de voz e distorção faciais, comportamentos autodestrutivos, tendência severa à automutilação e tentativa de suicídio, conhecimento oculto, manifestações de informação que a pessoa não teria como saber naturalmente, isolamento e depressão profunda. Então, fuga aí do convívio social, lugares ermos, tristeza, ou ira incontroláveis, tá? Na opressão, você só tem uma influência externa. A pessoa está consciente, ela que está no poder das suas decisões, vontades, desejos. Já na possessão, não. Na possessão, eu tenho uma pessoa inconsciente onde o inimigo, o espírito maligno, ela deu tanta brecha, ela deu tanta autoridade, ela deu tanto poder para os espíritos malignos que eles tomam posse do ser dela, do ser de controle dela, sobre a mente, sobre o corpo, sobre tudo. Bom, mas o que você também precisa ter em mente? Que nem toda manifestação emocional é demoníaca. Então, também cuidado com isso, porque tem gente que, às vezes, uma alteração, a pessoa já está dizendo que é demoníaca. E, na verdade, não. Às vezes é só uma alteração emocional. Por isso que eu disse, precisa saber diferenciar, precisa saber discernir os espíritos, quando é de Deus e quando não é. Precisa que você cresça, desenvolva, né, os seus dons espirituais. Jesus, gente, buscava restauração e não espetáculos, tá? Então, e demônios se submetem a Jesus. Jesus nos deu autoridade. Ele diz que nós teríamos autoridade sobre eles para expulsar demônios. Não se preocupem, porque demônios se submetem a Jesus. Eles reconhecem Jesus, tá? Então, quando a gente fala, quando a gente expulsa na autoridade do nome de Jesus, se você não se sente capaz de fazer essa intervenção, procure rapidamente uma pessoa que possa fazer esta intervenção, que tenha autoridade para fazer esta intervenção. E muito cuidado com o sensacionalismo religioso. Então, transformar momentos de vulnerabilidade espiritual em espetáculos, tá, gente? Então, ou então até ferramentas de manipulação. Então, a gente vê muito isso em algumas igrejas, e a gente precisa ter um certo cuidado, uma certa maturidade espiritual para olhar e ver que aquilo não está correto. E também é um ser humano, tá? Independente se está possuído ou não, talvez esteja buscando ali a libertação por estar dentro de uma igreja. Então, a gente também tem que ter esse respeito com a vida que está ali, não transformar aquilo tudo num espetáculo à parte. Então, a transformação de rituais de libertação em show traz riscos reais para a saúde física e mental dos fiéis, tá bom? Então, a gente tem aí, muitas vezes, essa espetacularização, tá ligada à teologia também da prosperidade. Alguns líderes religiosos, eles alertam que muitas manifestações supostamente demoníacas são, na verdade, distúrbios psicológicos ou psiquiátricos. Por isso que eu falei, tá, gente? A gente precisa ter esse discernimento. E isso é verdade, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, de que tem pessoas que também querem espiritualizar o natural e tem pessoas que querem transformar o natural em espiritual. E a gente também tem líderes religiosos que alertam que muitas manifestações demoníacas são, na verdade, distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, como eu falei, precisa ter um certo discernimento para não espiritualizar tudo, porque tem coisas que são naturais e tem coisas que são espirituais. Então, a gente tem que ter cuidado com esses dois extremos, eu vou falar disso mais para frente. E a gente tem que ter cuidado também com abuso e coerção, tá, gente? Que isso é muito comum. Pessoas em estado de transe, histeria coletiva ou vulnerabilidade emocional podem ser induzidas a agir de determinada forma para sustentar a narrativa da igreja. Então, e você tem que participar de uma igreja que você enxerga que aqueles líderes religiosos, eles sigam ali os princípios da Bíblia. E para isso você precisa conhecer a Bíblia, tá bom? Não transfira para terceiros a responsabilidade de você ler a Bíblia. Tá bom? De você conhecer o Evangelho, todos os dias, leia um pouquinho, você vai entendendo, você vai discernindo a verdade para não ser enganado. Escolha saber sobre a Bíblia, ok? Aqui eu coloquei alguns versículos bíblicos sobre espíritos imundos, eu posso ler alguns com vocês, mas só para que vocês tenham consciência de que isso é muito comum na Bíblia, tá? Isso é real. Às vezes a gente quer pular, achar que isso só existia naquela época. Não, gente, é real tão quanto é real hoje em dia, tão quanto era antigamente. Então, em Mateus 8,16, fala: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes.
Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, para a gente não ser enganado. Aqui mais também, e mais depois vocês leem lá no PDF de vocês, que eu deixei anexado aqui para vocês. Então, alguns extremos perigosos que eu falei para vocês da cura e libertação é espiritualizar o natural e naturalizar o espiritual. Então, muito cuidado, tá? Os dois mundos existem, tanto o natural quanto o espiritual. A gente precisa respeitar. Foi como eu falei para vocês, existem profissionais que são enviados de Deus para nos ajudar no nosso processo de cura. Mas a gente também tem que entender que existem muitos profissionais que são muito céticos, já fizeram de tudo e não entendem que tem uma questão espiritual ali. Então, o que eu acho? Uma equipe multidisciplinar, gente. A gente já está trabalhando com isso. Hoje em dia, a gente tem ministérios de cura e libertação que já abordam vários profissionais. Isso é muito lindo, isso é muito legal. Você já vê psicólogo, você já vê psiquiatra, que está ali para integrar. É lindo de ver. Isso é legal. Você dá uma assistência multidisciplinar para a pessoa, e tanto natural quanto espiritual. Então, espiritualizar o natural. Nesse extremo, a pessoa ela passa a enxergar demônios e causas espirituais em praticamente tudo. Então, supervalorização das manifestações demoníacas, busca constantemente por maldição, espíritos e objetos contaminados, medo excessivo do diabo, interpretação espiritual para problemas que podem ser emocionais, psicológicos ou naturais, consequência, terrorismo espiritual, ansiedade, insegurança e medo, legalismo religioso, foco exagerado no diabo em vez de focar em Deus, diagnóstico errado e libertações ineficazes. O exagero, gente, sempre peca contra o discernimento. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Muito cuidado com espiritualizar o natural. Muitas vezes o diabo que está tentando você é só falta de hidratação, falta de uma noite bem dormida, sedentarismo, sabe? Cria vergonha na cara, vai fazer o que tem que ser feito. Combinado? Vá também procurar, vá aprender a lidar com as suas emoções, vá curar suas emoções, vá fazer uma terapia, isso é super importante. Então, para de ficar espiritualizando o natural. Para de te alimentar mal, vai se alimentar bem, procura um nutricionista, vai fazer o que tem que ser feito, que é natural, que depende somente de você. Aí entra o princípio da autorresponsabilidade. Só você é capaz de mudar a tua vida. Combinado? E naturalizar o espiritual. Esse extremo também, gente, aqui entra o orgulho religioso, intelectual, né? Tem muita gente que tem um orgulho espiritual, um, um apego ao conhecimento intelectual sobre a Bíblia, e acaba que a pessoa não consegue permitir que o Espírito Santo atue sobre ela. E isso é um erro muito comum, tá bom? Muito comum, principalmente em igrejas muito tradicionais. Então a gente vê a palavra morta ali. A perda da sensibilidade espiritual, o orgulho intelectual, a frieza espiritual, a teologia rígida, sem vida, né, sem o mover do Espírito Santo, sem o fluir, a intervenção do Espírito Santo. Gente, a gente não tem como colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, limitar a ação dele, o poder dele. Ele é muito além do que a gente pode imaginar. E ele conhece os corações, ele conecta corações, ele conecta propósitos, então a gente não pode limitar o agir dele. Então, a dificuldade de discernir a ação de Deus e do mundo espiritual também, tá? Então, as características, ceticismo exagerado, negação da realidade espiritual. Então, tem gente, assim, que vive uma vida totalmente baseada no natural, dentro mesmo da igreja. Ela segue ritos religiosos. Você vê a pessoa ir, sentar, né, assistir o culto, depois ir embora para casa, ela vive uma vida totalmente de aparência, mas quando você vai na casa dela, você não vê, não tem confronto, não tem ferida tratada, não tem uma verdadeira conversão, não tem uma verdadeira mentalidade voltada para o Espírito Santo, enfim. A explicação de tudo apenas pela psicologia, emoções ou comportamento humano e uma dependência excessiva do conhecimento intelectual, tá? Então, isso é muito comum. Não que seja ruim a gente estudar, né, se aprofundar na Bíblia, ter um conhecimento teológico, isso não é ruim, gente, mas, infelizmente, isso também pode aumentar o nosso orgulho intelectual e nos cegar e diminuir a sensibilidade ao Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo. Marina, como eu desenvolvo esse agir do Espírito Santo? Como eu falei, intimidade. Intimidade, entrar no quarto, no secreto, aprender a ouvir a voz dele. Gente, tem muita gente que não tem a capacidade de discernir a voz do Espírito Santo, nunca ouviu a voz do Espírito Santo. E isso é preocupante, né? Preocupante. O conhecimento bíblico sem amor, obediência e dependência do Espírito pode gerar arrogância e impedir o verdadeiro discernimento. A letra sem o Espírito mata.
A gente precisa ter um equilíbrio, tá, gente? Entre a razão e o emocional. Tem gente também que é muito emocional, espiritualiza tudo, e acaba que a pessoa não tem um pouco de profundidade, ela não tem raiz no evangelho, a pessoa não sabe nada da Bíblia, e também isso é preocupante. Então eu preciso ter um equilíbrio entre o meu racional, entre o meu coração e a minha mente, entre a minha razão, para que haja um equilíbrio, uma conexão e uma atuação do Espírito Santo, tá bom? O que Jesus fazia, gente? Jesus nunca caiu em nenhum dos extremos. Ele sabia exatamente distinguir quando era doença física, quando era problema emocional, quando era pecado e quando era ação demoníaca. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu já falei esse versículo para vocês mais anteriormente, né? Contra principados e potestades. Então, no Ministério de Cura e Libertação, o discernimento maduro reconhece que o ser humano é corpo, alma e espírito, e que nem tudo é demônio, mas também nem tudo é apenas psicológico. O equilíbrio está em permitir que o Espírito Santo revele a verdadeira raiz de cada situação. Mais uma vez, eu venho aqui dizer que o ministério, a base do Ministério de Cura e Libertação é a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não tem ministério, simples assim. Não tem ministério. É ele que cura, é ele que direciona, é ele que fala, é ele que. Então, os libertadores, os ministradores precisam ser pessoas que ouvem o Espírito Santo, que buscam o mover do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa metáfora, que ajuda a gente a entender como funciona a cura e a libertação. Então, a metáfora do lixo. O que seria o lixo da alma? Todos nós temos, tá, gente? Culpa, situações que nos geraram culpa, vergonha, abusos que a gente passou, seja físico, seja sexual, seja psicológico, traumas, pecados ocultos, aquilo que a gente cometeu até no período de ignorância nossa, mas que a consequência está aqui dentro, cadeias de pecado, feridas emocionais, feridas geracionais, relacionamentos quebrados, crises familiares, quebras de aliança. Todos nós temos lixos na alma, tá? Todos nós. Você não é o alecrim dourado, tá bom? Quem dera você estivesse isento de todos esses lixos da alma. Mas se você é perfeito, se teu nome é Jesus Cristo, você não tem lixo na alma. Agora, se teu nome não é Jesus Cristo, e se você não é perfeito, então você veio de pais imperfeitos. Logo, você também não é perfeito. Combinado? E aí, gente, a gente pode fazer essa metáfora aí, que os demônios, eles são as moscas que procuram esses lixos. A mosca, o rato, a barata, que eles vão em direção a esses lixos. Por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro retirando esses lixos, resolvendo esses lixos dentro da gente. Combinado? E aí, gente, tem as questões das portas que a gente abre na nossa vida. Muitas vezes é aberto por outras pessoas, por situações externas que simplesmente abrem dentro da gente portas, como a gente mesmo. A gente vai lá e cria a situação para abrir. Então, pecados não abandonados, imoralidade sexual, adultério, pornografia, mentira, roubo, injustiça, rebeldia contra Deus. Então, existem muitas pessoas que escondem pecados não abandonados. Até o final da vida, gente. Até Jesus voltar, até a morte chegar pra gente. A gente vai ter pecados que a gente vai lutar contra. Às vezes vícios, às vezes coisas que a gente não consegue largar, falta de perdão e amargura. Então, muitos ministérios consideram a falta de perdão uma das maiores portas espirituais. Tem muita gente que não resolve a amargura dentro de si. Ressentimento, ela fica só alimentando aquilo. Ou ela acha que ela é indiferente à pessoa que fez mal para ela, né? Perdão é um estilo de vida, é estilo de vida do cristão. Ocultismo e envolvimento espiritual fora de Cristo, né? Horóscopo, astrologia, cartomancia, consultas espirituais, feitiçaria, simpatias, amuletos, nova era. Então tem muita gente, a Bíblia é clara em relação a isso. Tem muita gente que é apegado a signo, sabe signo de ponta a ponta. Gente, me ajuda a te ajudar. Para de abrir essa porta e ficar olhando cartomante, né? Procura até para saber o futuro. Não, por favor. Palavras e votos negativos. Então, declarações repetidas podem fortalecer cadeias emocionais. Então, a Bíblia é clara em relação a palavras, né, de vida, palavras de morte. Você, às vezes, como que é o seu diálogo interno? Se respeite, né? Ou você está o tempo inteiro se diminuindo, se menosprezando, lançando palavras de derrota sobre a tua vida. Então, declarações repetidas podem fortalecer cadeias emocionais e espirituais. Eu nunca vou ser feliz. Minha vida não tem jeito, sou um fracasso. Por isso, enfatiza uma confissão positiva baseada na palavra de Deus, tá? A gente também tem traumas e feridas emocionais, abandono, rejeição, abuso, violência, humilhações profundas. Às vezes, gente, o nosso cérebro, a gente passa por isso, principalmente ali na infância, por alguma situação dessa, e o nosso cérebro, como um mecanismo de defesa, ele apaga essa memória. Ele diz, nossa, essa pessoinha aqui não tem condições de lidar
com isso, ela não tem maturidade emocional para lidar com essa situação ruim que aconteceu. E aí ele joga lá para o nosso inconsciente. Então, muitos de nós nem lembramos. Só que essa ferida, ela ficou aberta dentro de você. Essa porta ainda está aberta dentro de você e influenciando a sua tomada de decisão, influenciando a sua vida. E é por isso, gente, que não é só aceitar Jesus e tá tudo certo. Existem coisas do passado que precisam ser entregues e resolvidas a Deus. Não é fazer regressão, a gente vai ver isso mais para frente, mas é colocar diante de Deus, Senhor, traz a minha memória. Gente, o Espírito Santo, ele traz na nossa memória o que precisa ser tratado dentro da gente, o que tá atrapalhando a gente. E a gente também tem, gente, ferramentas hoje em dia muito avançadas, boas ferramentas de coaching, de PNL, que a gente pode usar também para ativar essas memórias, para ver o que aconteceu com essas memórias, o quanto que essas memórias ainda influenciam a sua vida, o teu presente hoje. Idolatria. Então, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Pode ser dinheiro, poder, relacionamento, fama, objetos, tá? De devoção inadequado, ou objetos também de pessoas mortas. Gente, não tem problema, por exemplo, perdi um filho, perdi um pai, perdi uma mãe. Claro, gente, é muito doloroso. Inclusive, a psicologia classifica a perda de um filho como uma das piores dores da alma. E eu nem imagino, porque a tendência natural é a gente enterrar nossos pais, né? Não é a gente enterrar um filho. Então, eu imagino a dor na alma que quando uma mãezinha perde um filho. E não que você não possa ter um objeto, uma pulseirinha, alguma coisa que lembre da pessoa, mas por uma questão de lembrança. Tudo bem. Mas tem pessoas que fazem um santuário da pessoa morta dentro de casa. Aí não tem como eu te ajudar. Não tem como eu te ajudar. Ninguém pode tocar naquilo ali, porque aquilo é sagrado. Aquilo é sagrado, aquilo é do meu filho, aquilo é do meu pai, aquilo é da minha mãe, aquilo é do meu cônjuge. Gente, não. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Viva o seu luto, isso é importante para a sua alma, chore. O próprio Jesus, quando perdia pessoas que ele amava, ele ficava de luto. No Oriente Médio, o luto durava cerca de 1 ano. Então sofra, chore. Perder pai e mãe, gente, é muito difícil, eu tenho certeza. Por que pai, mãe, avô, avó? Porque é a nossa origem, gente. É a nossa essência, é a nossa referência de mundo, de vida, de quem nós somos, de essência. É uma parte do nosso DNA que foi embora do mundo. É difícil mesmo, é doloroso. Então sofra. Até quem não tem uma relação, até quem teve pais ruins, eu tenho certeza que sofre, porque, como eu falei, é uma referência dentro da gente. É uma referência de origem. Já viu aqueles filmes que a pessoa é adotada, quando chega no meio, é adotada por um casal incrível, um casal de amor, um lar de paz, nananã. Aí ela não sabe quem são os pais biológicos dela, mas ela quer, sabe aquelas novelas mexicanas, né? E chega num ponto que ela quer saber quem é os pais biológicos dela a qualquer custo. Por quê? É a necessidade de saber a origem, a essência. Gente, isso é uma necessidade da nossa alma, tá bom? Então não precisa idolatrar, ok? Guarde, lembre, tenha memórias boas. Quando puder, né, honre a vida da pessoa. Tem pessoas que têm antepassados nossos que têm história assim de superação, de heroísmo, que vale a pena, né, a gente relembrar, que vale a pena a gente ressaltar, que vale a pena a gente exaltar, mas não coloque essa pessoa no lugar de Deus. Por favor, não cometa esse pecado. Combinado? Tudo que você tiver para fazer por pai, por mãe, por marido, por filho, faça em vida. Faça em vida. E depois de morto não tem mais como. E não cultive santuário dentro da sua casa com objeto de gente morta, tá? Você ter uma coisinha ou outra para lembrar de carinho, de recordação? Sim, pode sim, claro que pode. Fizeram parte da gente, né? Tenha isso. Mas, ai, Marina, e a minha dor não passa. Espírito Santo. Existe o Espírito Santo Consolador, que ele nos consola, que ele coloca a mão naquela ferida, naquela dor, e ele vai aliviando. E um remedinho para sua alma. Se você está sofrendo, está passando por isso, um remedinho para sua alma, louvor, amor, louvor para mim, assim, ó. Sei lá o que que tem louvor. Já teve momentos da minha vida que foram tão ruins que eu só dormia com louvor, gente. Dormia com louvor aqui no meu ouvido, assim, sabe? Era a única coisa que passava a dor da alma. Ele nos prometeu: vocês vão passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Vício, álcool, droga, pornografia, jogos de azar, dependência compulsiva. Gente, todo vício, todo excesso, geralmente é para amenizar alguma dor emocional. Alguma dor emocional, você usa isso para anestesiar aquilo que você não consegue lidar. Tem problema, resolve. Tem problema, chora.
Tem problema, leva para Deus. Tem problema, vai ouvir um louvor. Tem problema, vai procurar ajuda. Tem problema, vai ler um livro. Tem problema, vai procurar quem te ajude, vai fazer terapia, vai fazer um coach, vai fazer procurar uma mentoria, se vira. Mas não vai para os vícios, não vai procurar anestesiar a tua alma com coisa que não presta, que depois para tirar, para sair, é quase impossível. Envolvimento com objetos ou práticas ligadas ao ocultismo. Alguns ministérios orientam a remover de casa amuleto, objeto usado em rituais, materiais esotéricos, livros de magia. Gente, isso aí também, quando você aceita Jesus, por favor, leve uma pessoa, uma autoridade em Deus, alguém do Ministério de Cura e Libertação, e vá fazendo, retirar da sua casa, vai fazendo uma purificação, tá? Por que que você não pode ter esses objetos ligados ao ocultismo na sua casa depois que você aceitou Jesus? Gente, o ambiente em que a gente está, ele tem uma atmosfera. Todo o ambiente que a gente frequenta, que a gente pisa, ele tem uma atmosfera. Se você for num bar, se você for numa praia, se você for no supermercado, você sente a energia daquele ambiente, você sente a energia daquele lugar, você sente uma atmosfera e você absorve, você é contaminado. Até uma igreja, às vezes você chega desanimado ali quando você vê o louvor, o pessoal orando, o pessoal, né, aquilo ali parece que entra na tua alma, vai aliviando, vai trazendo paz, vai te acalmando, vai, né, vai te ajudando a te conectar com Deus, a entrar na presença do Pai. E isso é muito lindo. E a mesma coisa são objetos que são consagrados a outros deuses. Então é muito importante a gente retirar da nossa casa, detectar tudo o que não vem do Senhor, o que é consagrado a outros lugares e retirar da nossa casa. Então cuidado com santuários, objetos que eram de práticas anteriores à sua entrega para Deus, após a sua vida com Deus, ok? Cuidado com esses objetos que estavam ligados às suas práticas anteriores a aceitar Jesus, ok? Pecados ligados à língua, maldição, pessoal que fica o tempo inteiro proferindo morte para os outros, rotulando, ferindo a identidade do outro, contando fofoca, caluniando o outro, falando palavras destrutivas. Olha aí, isso é uma baita de uma porta aberta. Como eu fecho essas portas? Arrependimento sincero, confissão dos pecados, dá nome pro boi, tá? Dá nome pro boi, colocar ponto no i. Então não é, ai, Senhor, perdoa os meus pecados de forma. Gente, por exemplo, tem religião que a pessoa se confessa toda semana. Isso é bom, porque a pessoa faz uma autoanálise. Às vezes o cristão ele se esquece que ele tem pecado. Só abre a boca para pedir. Pede, 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 pede. Não. Confesse os seus pecados. Faça uma autoanálise. Senhor, traga na minha mente que precisa ser pedido perdão. Traga na minha mente que está errado. Me confronte. Traga incômodo. Traga incômodo se eu preciso ir lá resolver algum problema com alguém, pedir perdão. Traga incômodo. Eu sempre peço para o Senhor, Senhor, traga incômodo. Eu vou lá, já resolvo, já resolvo. Não, me perdoe, errei, falei isso. Humildade. Mas eu quero resolver, quero que minhas orações sejam atendidas pelo Senhor. Renúncia explícita das práticas anteriores, então às vezes é importante a gente ter um desfecho, dependendo do teu nível de comprometimento com as práticas anteriores. Tem gente que diz que essas renúncias não precisam, que a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não precisa fazer renúncia nenhuma. Mas veja, tem gente que estava tão envolvida, estava envolvida até a goela, que a pessoa precisa fazer renúncia sim. Principalmente porque às vezes a pessoa atrelou aquelas práticas à identidade dela. Então, às vezes, ela vem para dentro da igreja trazendo as práticas anteriores, os costumes das práticas anteriores. Então, precisa haver um confronto, precisa haver uma renúncia, precisa haver um desfecho na mente dela, ela precisa detectar o que está errado e o que não está. Eu sei que aos poucos ela vai fazendo isso conforme ela for conhecendo o evangelho. Conforme ela for frequentando o ambiente, o próprio ambiente vai cobrando dela, né, essa mudança, mas também é importante haver um desfecho, eu vou falar isso para vocês, um desfecho interno. Perdão às pessoas que feriram você e também pedir perdão para quem você feriu. Oração e jejum, leitura da Bíblia, vida em santidade, comunhão com a igreja, então tá frequentando uma igreja, ter o comprometimento, tá servindo, aceitar Jesus publicamente, se batizar. Tem gente que tá lá na igreja só vai, só tem comprometimento nenhum. Busca do enchimento do Espírito Santo, então se empoderar do Espírito Santo, né? Buscar a presença do Espírito Santo.
É importante que nem todas as dificuldades de vida são vistas como ação demoníaca. É importante reconhecer a importância do tratamento médico, psicológico e aconselhamento pastoral quando necessário, tá, gente? Isso é super importante. Existem bons psicólogos, existem bons psiquiátricos, remédio é importante quando é necessário, quando tem um diagnóstico correto, quando tem um profissional capacitado te orientando, te guiando. Gente, por favor, tá? Siga direitinho, vá em terapia, não tenha vergonha de ser vulnerável, mas terapia não tem coisa melhor, ela te ajuda a colocar ordem nos teus sentimentos, a curar tuas emoções, isso é muito importante, tá? Se coloque em posição de vulnerabilidade e cura. Retaliação espiritual, algumas pessoas usam esse termo e tem, assim, uma controvérsia em relação se existe ou não. Esse termo é muito usado ali no Ministério de Cura e Libertação quando a pessoa está querendo fechar essas portas na vida dela, passar por processos de cura e libertação. Então, parece que existe uma ação do inimigo tentando, provocando aquela pessoa, tentando impedir ela, ou tentando desanimar ela a continuar naquela jornada. Então, é uma visão de guerra espiritual. Então, líderes e grupos dessa vertente acreditam que ao tomar posições de fé ou libertação, a pessoa atrai contra-ataque. E a defesa tradicional inclui o fortalecimento através da oração e o vestir a armadura espiritual e a manutenção da fé. Então, tá orando, tá buscando a Bíblia. E esse termo, gente, muitas vezes também pode ser associado à represália, né, ou à lei do talião, é utilizada para explicar períodos súbitos de aprovação, desânimo, conflitos ou obstáculos na vida de quem busca uma vida de fé. Mas a gente também tem um outro lado de pessoas que têm a visão de responsabilidade pessoal e humana. Então, teólogos e pastores alertam para o perigo também de atribuir todos os problemas ou dificuldades ao mundo espiritual, né? Ficar espiritualizando aquilo que é, às vezes, normal do nosso dia a dia. Muitas vezes, o que é rotulado como retaliação pode ser consequências de escolha diária, falta de perdão, estresse natural, perseguições enfrentadas no ambiente social. Bom, ao meu ver, eu acho sim, gente, que existe essa visão de guerra espiritual. Às vezes, quando a gente tem uma história de vida, com uma bagagem, ou a gente tem um propósito, um chamado que vai ser muito relevante no mundo, que vai influenciar muitas vidas, existe, assim, um contra-ataque para desanimar, tá? E quando a gente está passando por esse processo de libertação, que a gente sabe que a gente vai se tornar um grande potencial, que aquela vida vai se tornar um grande potencial em Deus, existe sim um contra-ataque do inimigo, né? Uma influência externa tentando desanimar, tentando fazer a pessoa desistir, tá bom? Libertação e santificação. Novo nascimento. Então, a gente tem a questão do novo nascimento, que traz a salvação, proteção divina e identidade. Mas, gente, ele não elimina maus hábitos, dívidas, as consequências do pecado, mesmo que você tenha cometido em período de ignorância, antes de aceitar Jesus. As consequências do pecado ainda permanecem. Feridas emocionais, principalmente as da infância, que estão influenciando a tua vida, e a psicologia, a neurologia, elas explicam isso. Tentações, pendências relacionais, culpa, depressão, ansiedade, e pecados recorrentes. Então, por que muitos permanecem presos? Gente, se somente a salvação nos libertasse de tudo isso, como muitas igrejas colocam, e não existisse a necessidade da gente passar por um processo de cura e libertação, de santificação, os pastores, por exemplo, que cognitivamente, intelectualmente conhecem a Bíblia de ponta a ponta, com certeza devem ter um relacionamento real com Deus, não teriam pecado. E a gente vê aí muitos caindo em pecado, muitos tendo uma vida de pecado, porque não estão libertos. Porque não estão libertos. Tem feridas na alma, tem lixo de alma que precisa ser resolvido. Tem lixo de alma que precisa ser resolvido. Então, por que muitos permanecem presos? Não aprenderam a converter a alma. Gente, isso é muito comum dentro de igreja. Por isso que eu estou falando que as igrejas mais tradicionais hoje já estão vendo a necessidade de ter ministérios de cura e libertação, de falar, pelo menos em culto, sobre as feridas da alma, sobre resolver as feridas da alma. Porque muitas vezes o pecado da pessoa tem raiz, e a raiz está lá na infância, que precisa ser resolvido, que precisa ser trazido para a luz. Faz sentido? E aí a pessoa fica até frustrada, porque ela tenta, ela até esconde, porque ela tem uma vergonha de confessar para alguém aquilo ali que ela está fazendo de errado, porque as pessoas geralmente não sabem nem o que fazer com aquela informação. Não tem maturidade para lidar. Aí você conta pro coleguinha da igreja, vira fofoca, o teu pecado, vira uma confusão, ao invés de ajudar, ninguém ajuda, e todo mundo tem pecado. Vira um furdunço. É por isso que você tem que confessar, mas confessar para a pessoa certa. Procurar quem realmente te ajude, para quem tem a resposta para o teu problema.
Então, frustração, achavam que seria resolvida automaticamente após a conversão, né? Então, algumas pessoas ficam até frustradas, porque, puxa, por que que Deus não me libertou? Gente, tem pecado, tem situações que Deus já liberta, já traz cura na hora, de forma instantânea. Mas tem pecados e tem situações na nossa vida que a gente vai ter que passar por processo e tá tudo bem. A gente vai ter que passar por cura e libertação, a gente vai ter que ir no psicólogo, a gente vai ter que tomar remédio, e tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, eu não queria. Puxa, a gente não quer tanta coisa, esse é o mundo, essa é a vida real do adulto. A libertação, gente, ela produz santificação, frutificação espiritual e transformação progressiva. E aí a gente tem a questão do novo nascimento, então já expliquei isso para vocês, tá? Novo nascimento é uma coisa, você começa a tua caminhada ali, você aceita Jesus, mas isso não significa que todas as outras coisas na tua vida estão resolvidas. Tá? Muitas vezes você precisa passar por um processo de conversão de mentalidade, porque tem gente que vem querer viver o mundo dentro da igreja. Quer que a igreja aceite os teus princípios mundanos, tuas práticas mundanas. Pode parar. Vai se converter. Vai sentar, vai ter um estudo bíblico, vai ser discipulado, vai ser confrontado. Pode parar. Vai ler um livro. Vai ler um livro. Tem gente que não quer ler livro, tem gente que não quer ler a Bíblia. Tá? Hábitos destrutivos. Muitas vezes você precisa de uma estratégia para sair daquele hábito que está te destruindo, aquele vício que é ruim para ti. Lutar com amargura, inveja, ódio, manter raciocínios errados, ter a área da alma não transformadas. Precisa passar pelo processo de conversão. E o processo de conversão da alma muitas vezes está ligado ao processo de cura e libertação. Então, qual a diferença, né? Quando a pessoa recebe Jesus, novo nascimento, quando ela passa pelo novo nascimento, o que ela precisa, gente? Um estudo bíblico. O objetivo principal do estudo bíblico é isso, é transmitir o conhecimento e entendimento da palavra de Deus. A pessoa vai aprender as doutrinas bíblicas, o contexto histórico, o significado dos textos, princípios espirituais, quem Deus é e o que ele ensina. E já na cura interior, o objetivo principal é trazer restauração às feridas da alma à luz da verdade de Deus. Então, ela busca identificar feridas emocionais, traumas, rejeições, medo, culpa, ressentimento, mentira que a pessoa acredita sobre si mesma. Gente, tem muita gente acreditando nas mentiras que o diabo usou outras pessoas para falar daquela pessoa, a pessoa está lá acreditando nos rótulos que colocaram sobre ela. Ela está vivendo a partir daquela imagem que os outros criaram sobre ela. Precisa ter cura interior. Precisa ter cura interior. Então, na cura interior, a pessoa não apenas aprende uma verdade bíblica, ela permite que essa verdade alcance as feridas, as áreas feridas do coração. E aqui que está a beleza do ministério. É você ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, a tal ponto que você está permitindo que ele te cure, que ele toque no profundo da tua alma, trazendo uma cura, um ressignificado de uma memória dolorosa, te dando propósito, te dando missão, te curando, te transformando numa autoridade para que você cure outras pessoas. Isso é lindo, gente. Isso é lindo demais. E aqui a gente tem uns aspectos da restauração. Então, a gente tem 10%, que é a regeneração, que é o novo nascimento, a salvação e o início da vida cristã. 10% é libertação, então, tratamento das causas profundas, culpa, vergonha, trauma, opressão. E a reeducação. Gente, a reeducação é por resto da nossa vida, sabe? E diariamente a gente tem que estar buscando esse processo de evolução, de construção, de reeducação. Então, tá lendo bons livros, tá cultivando bons pensamentos, tá fortalecendo a nossa identidade em Deus, tá declarando a palavra de Deus, tá trabalhando, tá analisando o tempo inteiro o nosso caráter para ver se não tem alguma coisa ruim, fazendo autoanálise para ver se não tem nada fora do lugar. Senhor, pelo amor de Deus, som da minha alma, vê se tem alguma coisa errada, traz no pensamento, me deixa resolver. Porque é isso, às vezes é uma coisinha que pode estar estagnando tua vida, pode estar causando opressão em ti, porque tu abriu uma porta, tu abriu uma brecha, tá lá aberta a porta. Então, a regeneração, novo nascimento, salvação, evangelização, início da vida cristã, já falei tudo isso para vocês. Aqui a gente tem alguns versículos, né? Despojai-vos do velho homem e vos revestais de novo, revistais, né, do novo homem. Significa você abandonar os valores antigos, renunciar às práticas pecaminosas, mudar crenças erradas, romper padrões destrutivos. Então, gente, a gente tem hoje em dia muitas igrejas que querem aceitar todo mundo, mas ninguém quer mudar. Querem aceitar o pecado de todo mundo, tá tudo bem. E não dá, gente. Não dá. Bom, isso vai ser cobrado da gente, isso vai ser cobrado de você. Não é que a pessoa também precisa passar por um processo
imediato, né, de mudança, de transformação. A gente sabe que é um processo, muitas vezes, existem pecados que estão ligados à nossa essência, que acompanham a gente durante 30, 40 anos, e que não é fácil de largar, de abandonar, de deixar para trás. Como eu disse, tem coisas que acontecem de forma imediata, mas tem coisas que não é imediatamente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas eu também não posso aceitar distorcer as verdades de Deus, distorcer os princípios da Bíblia e aquilo que Deus considera, classifica como pecado. Se está na Bíblia, Deus fala, ai daquele que retirar uma vírgula daqui. A Bíblia não precisa ser atualizada coisa nenhuma. Não precisa, gente. Não precisa ser atualizada. O que muitas vezes precisa é você passar por um bom discipulado. Sentar o bumbum na cadeira e ser confrontado, ser discipulado, ser orientado por uma pessoa sábia, né, ou então ser acompanhado dentro de um ministério de cura e libertação. Isso que é importante para você, para que você tenha um bom acompanhamento daquilo que precisa ser mudado em você. Libertação 10%, que busca aí as causas profundas, culpa, vergonha, trauma, ressentimento, feridas emocionais, pecado oculto, iniquidades geracionais, pactos ocultistas, dependências, imoralidades sexuais. Libertação não é lutar diretamente contra o demônio, é remover aquilo que lhes dá espaço. Tem gente dentro da igreja, o pior de tudo, que sabe, nasceu dentro da igreja, sabe, às vezes o próprio pastor, né, os líderes ali estão em pecados graves, pedofilia, adultério, estão em pecado. Libertação que está faltando na vida daquela pessoa é libertação. Conhecimento ela já tem. O que ela precisa é libertação. A mente dela já está cauterizada para o incômodo do Espírito Santo, para a advertência do Espírito Santo, para o toque do Espírito Santo, para que haja mudança. Muitas vezes o que essa pessoa precisa é libertação. É ir lá na infância, ver qual a porta que ficou aberta, o que aconteceu, como essa pessoa está enxergando, qual a autoimagem dela, o que distorceu a imagem dela, onde que ela está buscando a validação dela, em mulher, em vício. Porque é isso, muitas vezes a validação que eu não tive lá na infância, eu estou projetando em outra coisa. Eu estou projetando em compras. Olha a sutileza do inimigo. Compra, 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 compra para ser aceito. Eu tenho que ter o celular do ano, eu tenho que ter a bolsa do ano, eu tenho que ter o sapato do ano. Não que seja errado, claro, né? A gente montar um lookinho legal, não tem problema nenhum. Mas tem gente que busca a sua validação em procedimentos estéticos. Muda, 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 porque a pessoa quer estar dentro de um padrão aceitável, quer pertencer, quer ser amada, quer ser valorizada. Por quê? Não foi validada por Deus, não se permitiu ser validada pelo Espírito Santo. Faz sentido? Então, isso precisa ser tratado. Reeducação, 80%. Então, romper raciocínio errado. E, gente, como que eu rompo raciocínio errado? Como que eu tiro errado? Trazendo verdade. Como que eu rompo uma mentira com uma verdade? E para isso eu preciso trazer conhecimento. Não cabe dentro da tua cabeça dois conhecimentos sobre certo e errado. Tu vai ter que abdicar de um conhecimento errado para poder entrar o conhecimento certo. Às vezes eu me passo que tem gente cristã com um monte de pensamento errado, um monte de ideologia errada, defendendo ideologia errada. Por favor, querido, sente, leia um livro. Um livrozinho já resolve o seu problema. Derrubar fortalezas mentais, abandonar ideologias contrárias à palavra de Deus, descondicionar padrões emocionais destrutivos, desenvolver humildade, aceitar correções, adquirir novos valores, aprender novas formas de viver. Humildade contínua, crescimento permanente, espírito ensinável. A gente tem que ter um coração ensinável. A reeducação é a construção de um novo estilo de vida, tá bom? Então também tem gente que passa por sessões de cura e libertação, vai em imersões, vai em acampamento, retiro, e quando ela volta, não tem a vida dela transformada instantaneamente. É claro que não, como eu falei, tem coisas que tem pecado, tem coisa que você faz que está atrelada à tua essência, que precisa de todo um tratamento e de um acompanhamento. Faz sentido? E a metanoia, gente, que é a transformação da nossa mente, né? Pela renovação da nossa mente, que é em Romanos 12, 2, que eu gosto muito desse versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, através da informação, é assim que você muda a mente, tá? Através da informação, conhecimento certo que renova a mente e alinha o pensamento com os princípios do reino de Deus. Pessoas. Então, gente, se conectar, o ecossistema é muito importante. As pessoas com quem você se relaciona, elas te edificam. As pessoas que você segue no Instagram, elas te edificam. O conteúdo delas te edificam. O livro que você está lendo, o filme que você está assistindo, a música que você está ouvindo, tudo isso está construindo os seus pensamentos.
Está construindo as suas crenças, o seu programa de crença. Ambientes, os lugares certos, como eu já falei, todo lugar tem uma atmosfera. O ecossistema que você está frequentando. A ciência já mostra, né, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, os ambientes estão favorecendo a tua transformação e o teu, para que tu seja, te torne um potencial em Deus? Ou estão mais te atrapalhando do que te ajudando? Metanoia, gente, é você estar no lugar certo, com a pessoa certa, obtendo o conhecimento certo, que traz à tona a tua melhor versão. Isso, gente, finalizamos a nossa aula por aqui. Se você quiser, me siga aí nas redes sociais, só clicar aí no PDF, você clica aí no meu nome, já vai direto para a rede social que você deseja me seguir. Eu estou sempre postando conteúdo lá que agrega um valor na tua vida. Eu espero que tudo aqui que foi transmitido para você tenha tocado de alguma forma o teu coração, tenha trazido cura, tenha trazido libertação e tenha aumentado o teu nível de consciência. Mais uma vez, obrigada aí por ficar até o final e até a próxima aula.